Manuela Dávila e também a presença da Ana Caroline Campagnolo. Foi a deputada estadual mais jovem de Santa Catarina e a única mulher conservadora do parlamento. A Ana, ela disse que o seu livro é conservador. Ela leu essa noite e falou que o seu livro é conservador. Por que você achou conservador o livro da Manuela? Primeiramente, boa tarde, obrigada pela oportunidade, muito bom estar aqui para Vocês se odeiam ou não? Vocês se odeiam? Ainda não nos conhecemos para nos odiar. Que apareceu uma galera nova, com outras ideias. Temos aqui, que a gente chama de direito universitário. Sim. É uma galera que estudou, que veio lá com... Uma galera boa. Fui gravar um debate, Quebrando Tabu, com 3 meninos liberais, assim. Fiquei muito impressionada com o nível de formação deles, a densidade intelectual, o nível de leitura, assim, as opiniões embasadas mesmo, né? De quem estuda, de quem se dedica a compreender e defender um pensamento. O que eu acho, assim, existem... muitas direitas coexistindo no Brasil hoje. Existe uma turma que estuda, que se esforça, como eu me esforcei muito, né, para entender, para ler. Quem quer aprender tem que se esforçar, tem que se dedicar. E existe uma turma em todos os lados, né, mas com mais protagonismo agora na direita, que vive de 140 ou 280 caracteres e que pratica uma forma de fazer política que é a de simplesmente tentar exterminar os seus adversários, inclusive fisicamente. Deixa a Ana falar. Fala, Ana, por que você entrou na vida pública? Você é conservadoraça. Entrei na vida pública exatamente por isso, porque eu percebi que eu representava um eleitorado feminino conservador que não tinha representante. E tanto eu estava certa que quando eu entrei na casa me percebi única mulher conservadora, inclusive na bancada feminina. Mas eu gostaria de responder a tua primeira pergunta. Eu li o livro inteiro da Manu, fiz várias anotações sobre ele e, no geral, é um livro de uma mulher comum, não de uma militante. E como a própria Manu diz, é um livro de uma mulher privilegiada, né? Porque nós não podemos comparar a condição da Manu com uma mulher de periferia que tem que pegar 3 ônibus, né? É um pouco diferente ela andar com a Laura de aeroporto em aeroporto e andar de ônibus em ônibus. E ela mesma admite a sua condição de privilégio. E diante disso, ela manifesta alguns sentimentos que parecem bem sinceros. Há um capítulo que se chama Laura, onde ela diz, por exemplo, sempre quis ter uma filha, desde pequena, eu ficava pensando nos nomes que eu daria pra filha, seria Cecília ou não. Depois ela fala que o relacionamento com o Duca foi laureado pela chegada da Laura. Isso é nada mais do que o mais padrão possível da família tradicional. Ela fala também que estávamos felizes como qualquer casal com a chegada de um recém-nascido, saudável, exatamente isso que acontece com a maior parte das pessoas. Isso não é uma peculiaridade de ser feminista ou não. Então eu achei que o livro da Manu é um livro de uma mulher comum. E ela colocou o feminismo no livro, como eu disse na última participação que eu tive aqui na rádio, como todas as feministas fazem. Elas pegam toda a sua vida, qualquer coisa, e colocam ali um discurso feminista, com alguns termos como maternagem, libertação, emancipação, etc. Mais um exemplo disso. Margaret Thatcher também se elegeu primeira mulher primeira-ministra, e ela tinha 2 filhos gêmeos. E olha como Margaret Thatcher teve até uma postura menos conservadora que a da Manu. Quem cuidava dos filhos era o esposo. Você não via Margaret Thatcher com as crianças. Essa decisão da Manu de andar com a criança me parece que contraria grande parte dos livros das feministas. Inclusive, eu trouxe alguns aqui. Por exemplo, a Alexandra Kollontai, que assim como a Manu é feminista e marxista e comunista, ela dizia que as mães tinham que se ver livres o mais rápido possível de seus filhos. Inclusive, ela incentivava... Então eu sou comunista, que eu quero que ele vaze. Eu quero que eles vazem de uma maneira. O próprio livro da Elizabeth Badinter, Um Amor Conquistado, fala que o amor materno, um livro feminista, é um mito, que ele foi construído e tal. E você vê no comportamento, nas escolhas pessoais da Manu, comportamentos conservadores, na minha opinião. Como, por exemplo, no capítulo Bota Mais Água no Feijão que eu tô voltando. Pra mim foi um dos melhores. Ela falou que a vida de trabalho tava corrida, o trabalho era pesado, que ela se sentia, de uma certa forma, deprimida e infeliz com a rotina. É isso que acontece na política. A política é este ambiente. É por isso que as mulheres não participam dele, porque é um ambiente que exige mais. As mulheres pretendem evitá-lo. E daí depois ela fala que, depois de 2 mandatos como deputada federal, ela sentiu vontade de voltar pro seio da família. Existe um estudo de um editor, eu acho que é até o editor da Forbes, que publicou um estudo chamado A Revolução do Abandono. É uma das justificativas para a disparidade do salário entre homens e mulheres. As feministas batem muito nessa tecla. As mulheres, em comparação ao homem, na mesma função, ganham menos. É por isso, é a revolução do abandono. Um grande número de mulheres, quando chegam no ápice de suas carreiras, percebem que a prioridade é a família. E elas voltam, diminuem a carga horária,
negam mas o é porque cargo não de tem gerência. muita escolha também, né, Ana? Bom, É uma mas treta a Manu pra tinha mulher. escolha. Não, tinha. é que eu sempre quis ter um filho e como num determinado momento eu me deparei com a possibilidade de eu não ter esse filho. E como eu resolvi dentro da minha cabeça a ideia de que talvez eu não fosse mãe. E como isso é pesado para uma mulher. E que, portanto, quando percebeu que talvez não tivesse filhos por causa das escolhas profissionais, do padrão de maternidade que eu gostaria para mim, com cuidados não terceirizados, etc., chorou compulsivamente todos os dias das mães que não teria. A Ana fala, é a primeira parte do meu livro, eu sou uma mulher privilegiada, o exercício da minha maternidade é absolutamente diferente. E eu fui muitas vezes mudando. Depois que eu já tinha essa compreensão, a maternidade mudou mais ainda, porque aí eu vi que mesmo eu, coberta de privilégios, né? Uma mulher branca, de classe média, com mandato eletivo, portanto com estabilidade quando da gestação e depois do nascimento da Laura, mesmo assim, aquele lugar não era pra mim. Não era pra mim. Era pra mim, ela citou o exemplo da Tati, só se eu virasse um homem. A maternidade foi, mais do que em qualquer outro espaço, a minha possibilidade de colocar em prática aquilo que eu queria, né? Eu quero cuidar, eu acho que o afeto é algo importantíssimo para uma criança. Eu não fui mãe por obrigação, eu decidi ser mãe, né? Eu planejei a gestação da Laura, o mundo não precisa da minha filha. Nenhuma criança faz falta pro mundo. Muita gente ruim. Não, depois que nasce... Sim, mas o que eu quero te dizer é o Aí seguinte, aí a Laura é imprescindível pra mim, Sim, ela é a minha filha, eu construí essa Sim. relação, mas se eu não a tivesse, talvez ela seja o Einstein, né? Mas se eu não a tivesse, ela não faz falta na equação do mundo. Então eu precisava exercer aquilo que eu acredito, né? De não terceirizar cuidados, de não andar com uma pessoa do meu lado cuidando Parece dela. as senhoras de Santana, que... das senhoras católicas de Santana falando aqui hoje, não parece? Pois é, muito Que lindo. mudança. Então, é isso que eu tava tentando Hã? dizer. Ela me acusou de tentar Manu? encaixar Não, mas a calma, ela não realidade no concluiu. O que eu discurso. tô vendo que você tá falando do feminismo, do seu livro, assim, cara, eu pensava de uma forma, eu descobri que também eu posso pensar fora da caixa. No seu processo político, às vezes eu fiquei e fico confundido, quando você tá mais próxima do Lula. Qual é o seu sentimento e qual é a sua decepção política? Recentemente o Haddad teve um negócio, ele é homofóbico, ele falou lá do filho do Bolsonaro. Mas qual que é a decepção com o PT aí, que você acha? Gente, eu nunca fui do PT. Eu Ué, desde os mas meus você 17 foi- anos. Você é comuna, Ah, foi vice! Ela é Foi PCO. vice do PT! Era do PT. Eu nunca Ué. fui do PT. Eu desde os meus 16 anos O sou do partido PCdoB. que vocês... Mas por que você foi no O Lula Barba. defender o Lula? Porque eu acredito que ele foi Você um veio presidente pré-candidata muito importante aqui e pro largou a mão? Brasil. E eu acho que as pessoas às vezes esquecem qual é o país que a gente vive. Eu às vezes morro de rir com os memes, né? Vai pra Venezuela, vai aqui pro interior de São Da Paulo. Tiradentes. Vai Tá bom, aqui, tá vai pro bom, interior do aqui Rio tá Grande do bom. Sul. Não vai vem ver jogar Não, você não praga, morre de rir com não. meme, Não não. vem Vai jogar ver o praga, não. Você não ri com meme, não. Você Vai ver o que é a mandou, pobreza que você tem mandou o no ministro Brasil. tirar os memes. Você Tem gosta do algo. Lula, só não concorda com o A partido dele. cumplicidade do PCdoB com Lula é tão evidente que eles eles chegaram se a amam. pedir a soltura, né, de condenados em segunda Não, instância. ela não Você acha go- que ela o- gosta Mesmo do Lula, não correndo gosta do risco de PT. soltar Então, estuprador. mas a Anne Caroline Campagnolo, ela é a deputada estadual mais jovem de Santa Catarina, primeira candidatura e a única mulher conservadora do parlamento. É tudo canhota lá? Não, progressistas, marxistas não autorreconhecidas ainda. Mas eu, agora, já que a Manu ficou um pouquinho quieta, eu gostaria de responder Putz. à provocação que ela me fez recentemente. Ora. Ela disse que eu tentei encaixar aí o livro dela num discurso, como se eu tivesse a qualquer custo tentando provar uma tese. Eu acredito que é justamente o contrário, e são dois dos principais problemas do movimento feminista. Um deles, a gente vê, por exemplo, a Manu falando assim. Ela disse que que ela gostaria de viver num mundo em que amamentar a filha dela não fosse um escândalo. Não é um escândalo. Segundo, o feminismo cria falsas pautas, cria um auê em torno de coisas que não existem. Então, outro exemplo, teve um dia em que ela queria sair ela escreveu isso no livro, queria sair para trabalhar e a Laurinha estava com febre. E ela se sentiu culpada de sair por causa que a filha estava com febre. E aí o Duca disse, não, deixa que eu cuido. E ela mesmo assim ficou receosa em sair e ela chama isso de machismo. Ela diz, eu vi que tinha machismo dentro de mim. Não é machismo o nome disso. O nome disso é maternidade, é ser mãe. Você vai me interromper já? Não, eu só queria... Aí não dá, né, pelo Desculpa, amor de Deus. não, Não é Nada. interrupting. não, peraí. Talvez a gente não tá pegando aqui a posição da Manuela com a parte da mãe. Aninha, eu só queria colocar isso pra você, porque eu acho que a gente tem que ter um ponto em comum em qualquer discussão. Exatamente. O que eu tô não é? tentando justificar é exatamente isso.
A Manu se identifica como feminista. E ela diz, como eu disse, ela pincela o livro ali com algumas frases soltas feministas. Esse é um problema que eu digo há anos que é o problema do movimento feminista. Toda mulher que pensa de qualquer forma aleatória, uma contrária à outra, você vai conversar, todas elas são feministas e todas elas têm o seu feminismo e redescobrir um novo feminismo e um novo modelo de ser feminista, uma nova forma de ser feminista. Bom, mas se o feminismo é tudo, ele não é nada. Pelo amor de Deus, o que é o feminismo? É preciso ter uma definição, né? É preciso ter... Vocês vão me interromper? É preciso ter uma definição do que é o feminismo, né? E, por exemplo, Alexandra Kollontai, como eu estava dizendo, ela é uma das mães do feminismo marxista. Ela dizia que a mulher que cuida do filho, que perde tempo com o filho, está gastando o esforço que deveria ser dedicado ao Estado. Esse é o pensamento de uma feminista, digamos, raiz. E outras, como a Badinter também, como a Kate Millett, que escreveu Política Sexual. É muito confuso você discutir hoje com o feminista, porque elas podem fazer qualquer coisa e continuar feministas, entende? Então, mas isso é o politicamente correto. Não é assim, pelo amor de Deus. É uma mulher que pode fazer qualquer coisa. Exceto ser conservadora, olha só, exceto Emília, casar com Bolsonaro e ser jovem, né? Eu não Exceto, Aí é crítica. exceto Olha só, abandonar o emprego pra Paraguai- cuidar dos filhos. Você vai me interromper, você não quer falar prende meia hora o tempo tenente. todo. Tu não é mãe, né? Quando tu amamentar... Ainda Quando você Então, tiver seu quando lugar tu de amamentar- fala, Quando você tiver meu fala. lugar de Eu fala. sugiro que ela amamente pra dar uma opinião sobre o que é amamentar num espaço público no Brasil. É engraçado Né? que aí pra É falar das simples. mulheres Aí negras, a eles- Não, branca e agora pode, eu não né? posso falar. Não Não entendi. posso, porque eu perdi meu lugar de fala. Não As mulheres podem Não, falar você o que falou quiser. que ela, enquanto ela amamentar, tudo bem, mas você pode falar pelas mulheres negras eu sendo vou falar branca. por mim, É bem todo a mundo, carinha da ela esquerda Nunca- fazer não, isso, né? acho Vamos Falando respeitar a nobre deputada. Não aqui. respeita. Se for antifeminista, falar. não respeita. Mas Pode é falar. normal, estou acostumada. Então, continuando, tem mais um trecho da Manu que deixa bem claro essa hipocrisia. Por exemplo, eu devo confessar que nada me irrita tanto quanto alguém se meter na forma como eu e o Duca criamos a Laura. Pois é exatamente isso que os conservadores querem, quando não querem feministas se metendo em educação sexual e empurrando teoria de gênero para os seus filhos. É exatamente isso. É isso aqui sem tirar nem pôr. Mas o movimento feminista, para ele, é fundamental que exista. A educação sexual, que a escola seja pública e compulsória, que seja mista, que seja obrigatória, que as creches existam para que as mulheres se vejam livres do seu... Ah, tá inventando. Eu não estou inventando, está nos livros das feministas. É muito fácil a pessoa falar qualquer coisa e dizer isso é feminismo para mim. Como é que eu vou discutir com um zilhão de tipos de feminismo? É impossível você desmascarar um movimento desse. E é por isso que ele se camufla assim. Você pega de um lado, é como um lambarim saboado. Você pega, escorrega, vai pra lá, vai pra Agora, cá. eu Lambari. sinto, eu acho que o movimento, desculpe usar essas palavras, Pois um tanto não. quanto baixas, Chula. palavras chulas, mas eu acho que o movimento feminista tá meio sapata agora. Tá indo meio... Tá uma coisa meio sapateiro, tá uma coisa assim meio conturbada. É o que ele falou. Sapatênis. Por quê? Exato, como diz Essa- o Lula, coisa não tem mocassim. o que fazer. A Ruth Ginsburg, ela queria a igualdade. Porque se você pensar, tem razão as feministas. Sim. Eu sou velho. Claro. Eu estudei na banca do direito que o domicílio da mulher é o domicílio do homem. Se o teu marido mudar lá pra Roraima, Rondônia, Ananindeua. Mas foram as você tem que ir feministas que junto mudaram com o isso. cara. Claro que foram. Claro que foram. Claro. Diga uma feminista que morreu não. por essa causa. Eu- O que a gente luta é por uma... Aí começam a transformar esses fantasmas ficcionais, assim, que precisam criar, porque eu entendo que deve ser difícil para a deputada falar sobre o ministro que ameaçou de morte uma deputada que questionou as laranjas do partido do Vamos Bolsonaro. falar do Lula que né? chamou Mas mulheres o de Lula já tá greludura. Quer fazer preso. política? A gente O pode Lula falar tá sobre preso. Queiroz, pode Vamos falar do Brasil. que o Maduro Então, fez, o que assim, Stalin peraí, fez pelas peraí. mulheres. É a Peraí. dificuldade de Vamos falar falar sobre o do seu que Lenin partido. fez pelas mulheres. Manu, Do outro lado Ô, Manu. também, né, Manu? Mas você Do- tá... dos dois Vai ficar lados. só né? jogando palavras. Mas, Dois lados. Peraí. né? Pelo amor de Deus. Não, foi Dá só, pra é só tentar- de um dá pra lado que tentar- tem machista, né? Mas é Lula os não dois é lados. machista. Os dois lados. É o que Ela ele acabou de falou. falar. O Lula falou grelo duro das mulheres. O que você É. achou disso? Sim, Não, sabe mas o aí que é não grelo vale. Ah, duro? coisa... Sei. É clitóris estimulado. Pra mim, a sexualidade Agora é Não tem Pra você problema. é Quando me tranquilo. deu o exemplo do livro dela, ela diz que o relógio biológico é uma construção machista. Não é. Ela cita, por exemplo, o fato da Laura estar doente e ela ser angustiada e sair. Não é machismo isso. O fato de que a mulher vai chegando numa idade e Não, começa a machismo pensar é o meu sobre marido ter um não filho ter ou não. essa mesma angústia. Entendeu? Mas aí que a tá, ó. diferença, as razões pelas quais fazem um homem, eu falei sobre isso sem ser perguntada. O Duca ir fazer o seu show, se eu tô cuidando da Laura tranquilo, e eu não ir. Como é que é o nome disso? É uma responsabilidade que eu tenho para além dele. Como é construída culturalmente. O nome disso gente, é óbvio. tendência, preferência, papéis sociais. Isso é o nome disso. As mulheres tendem a ficar com os filhos, elas brigam pela guarda. Aninha, social. você há de concordar comigo É definido. que nós vivemos num mundo machista. Exatamente.
Exemplifique. Religião, Exemplifique. as leis, as guerras. As guerras. Olá, patriotas! Estão gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos. Isso ajuda muito a gente, incentiva a gente a continuar dando esse conteúdo de qualidade para vocês. Forte abraço, vamos pro vídeo. Peraí, as guerras são machistas porque os homens vão e morrem e as mulheres ficam em casa? Eu não tô Isso dizendo, é eu tô machismo? dizendo que o homem vai pra guerra, ele ganha a guerra, ele assume o território, ele faz as leis daquele território. Pois é, porque ele foi Isso- à guerra, isso mas a se a gente mulher tem- for, ela poderá participar. Eu já falei sobre isso aqui. Isso é É o um lugar de fato. fala do... É a mesma questão do direito ao voto. O homem vai, desbrava um território, coloniza um território, chega primeiro lá, abre as estradas, constrói as casas, depois ele traz as mulheres para esse lugar. Se as mulheres fossem as pioneiras, desbravadoras, elas cavassem as valetas, as pirâmides e fizessem a guerra, elas poderiam ditar. Só que os homens, por muito tempo, isso é importante falar, por milênios, os homens ficaram com os trabalhos mais distantes, mais pesados, mais perigosos, mais arriscados. Pelo fato deles terem feito esse trabalho, eles receberam em troca uma certa autoridade da qual as mulheres foram cúmplices. E é engraçado como o feminista ri do que não conhece. Porque a própria feminista Simone de Beauvoir disse isso. Simone Simone de Beauvoir, ela queria dar lá pro expulsar. pra quem? Mas Sabe? ela disse isso, as mulheres Mas a são Simone cúmplices Beauvoir, dos homens. não, tô dizendo o seguinte, por Porque exemplo, querem. se você pegar Não e for foi pra só pra ele, Escandinávia, porque ela era bem livre você pega a sexualmente. Escandinávia, Inclusive, aliciava menores de 16 anos. Você gostaria disso com a sua filha, por exemplo? não. Você lembra? Então, Você sabe, quebrar o Simone Sartre. Eu Beauvoir? entendo, o Emílio. Sartre era um Emílio, falastrão. Ó, É, o- Aliás, tem um Vai livro falar que ótimo Simone sobre Beauvoir isso. defende as Por quê? mulheres? Tem um livro ótimo, uma Prota. tete a tete, que são as cartas dela. Ela, tipo um diário que ela escreveu ao longo da vida e só foi publicado depois da morte dela. Exato. E que em várias dimensões comprova as limitações do Sartre, como você está dizendo. Tem Isso esse é aqui também é extraordinário. muito bom. Posso mostrar, Emílio? Pois não. Memórias de uma moça mal comportada. É uma adolescente que foi aliciada e teve a vida destruída por Simone de Beauvoir. Sabe o que ela fazia? Ela pegava crianças, adolescentes em situação vulnerável, refugiadas russas, levava pra muito casa, caricato. dizia pra família que ia cuidar da Isso. criança, fazia sexo com a adolescente e depois metia essa mesma adolescente na cama do Sartre. então, Só nesse rolo aí teve suicídio, teve 4 abortos em uma mesma menina, outras ficaram viciadas em droga, abandonaram os estudos, abandonaram a família. Isso é Simone de Beauvoir. Ah, vai dizer que isso aí luta pelas mulheres? Eu sei. pelo amor de Deus. Simone, ela gosta de gostar de fé. Não, é peraí, possível, só um momento, não só um é momento. possível que você não ache que a mulher ela sempre foi colocada como a segundo plano. Não sou só. Não, você tá falando como se isso fosse consenso. Há controvérsia. Vamos falar de feministas. Cristina Hoff Sommers. Ela fala que as mulheres estão em condição Mas de o que privilégio. ela fala não interessa, o que nós falamos aqui. Então, mas eu tenho que. Eu Machista. não sou. Quantos anos eu tenho? 28. Tenho que me basear em grandes autores. Não posso basear em achismo. Vamos Senão eu basear. vou escrever Então, um livro mas sobre gente, achismo. então eu vou dizer uma Então- coisa pra você. Eu algumas coisas, como é que eu vou falar? É que eu tô falando assim muito baixo. Pode falar chulo mesmo. Não, eu acho que as mulheres conseguiram muitas vitórias legais nesse aspecto. Sim. Com o movimento e tal. Tem muita distorção. Com certeza. É óbvio que tem muita distorção. Tem muita coisa que mesmo a gente não... né? Agora tem trans. É uma confusão muito grande na cabeça das Mas pessoas. você mano. vê o feminismo como um movimento assim inócuo ou como danoso à sociedade como um todo? Eu Você- conheço o feminismo a partir das autoras clássicas que escreveram o feminismo. Não a partir das militantes que andam pela rua com cartazes dizendo feminismo é isso, aquilo, outro. E as feministas, as teóricas do movimento, Beth Friedan, Simone de Beauvoir, Kate Millett, as principais autoras, Alexandra Kollontai, elas que são as mães fundadoras dessa teoria, elas têm um ponto em comum, e não é a luta pelos direitos iguais, e sim uma revolução sexual, uma mudança no comportamento. Ah, mas feminismo pra mim não é isso. Ah, mas muito bonito falar. É pra o cara pegar, eu sou cristão, mas ignoro tudo que Cristo e os apóstolos disseram, vou criar meu Fazer uma próprio pergunta pra cristianismo. você. Aninha, eu tô te interrompendo muito. Ela não Obrigada. pode falar porque você Tô interrompendo? Obrigada, não me Não, deixaram Delari. concluir um O pensamento Delari até falou que agora. tá. Não, mas não fala que nem um papagaio. Ah, vai. E como eu sou democrática? Porra, os caras, Foca no a negócio. turma tá perdendo a empatia. Eu acho. Mas você sabe por quê, né? Eu tento estudar e entender por Você quê, sabe porque é um por quê? fenômeno Porque profundo. ninguém confia mais em ninguém. É claro. A gente tá num momento do Brasil que ninguém mais confia. Os caras que estão ouvindo a gente não No mundo, confiam. né? A perda da empatia Eu pra não mim é um sei o que processo é. global. Você acha Em isso? nós Eu acho mesmos. muito interessante isso. A Manu fala no livro dela sobre empatia. Vamos falar depois do comercial? Vamos falar depois do não, comercial. Não Deu é. uma me chama pra trinchada mim, no não. livro. Peraí, calma. é Tá foda. triste, Calma. ó. Não é que eu tenho que fazer o break, pô. Puta, pô, só me chama pra me interromper? Outra vez você me deixou falar dessa semana.
Faz Aninha. um livro reclamando dos homens que Esse te não é um interrompem. privilégio teu, porque eu, quando eu falei que vinha Isso aqui, não é eu recebi machismo? umas Vou falar. 150 mil mensagens. Não vai! Aquele cara é um horror. Eu falei, pô, gente. Mas isso que é, Manu, é o genocídio, é a rede social. Falei, ó, Sabe por quê? Porque os caras... Essa minha Sabe tia- por Curte quê? um Papo break, comentário. tu não me interrompeu, Papo Break? Sabe por quê? Os caras... Tá brava. Você tá muito... Você tá muito Interrompeu para o Bolsonaro. break. Presta atenção, Aninha. A Ana é da hora. Os caras não estão querendo saber nada, eles querem ver treta. Isso. Eles querem render o bloco que a Eu gente estudei brigando. pra isso, né? Mas é Quer o que a dedo turma no quer. olho. Aninha Reg Como Power. que é isso? A turma ama isso. Nós temos aqui ele, professor Vila, que teve Vila tá aí. embates com você, mano. Ele quer fazer uma pergunta. Candidata, Professor, eu queria fazer uma pergunta, uma colocação, candidato. Uma pergunta Eu tava pujante. tão distraída que eu falei, o Vila entrou aqui, eu não vi. O Vila virou um garoto. de sunga. Pois não, viu? Vai, professor. É uma pergunta pujante, acachapante. Eu gostaria muito que você respondesse, porque você estava falando da sua vida, que muitas vezes você mudou de opinião política e coisa e tal, mas continua no Partido Comunista do Brasil, né? Que a gente tem que falar pelo nome, né, candidato? Não podemos esquecer e tal. E você não reviu ainda essa posição, porque uma ideologia que, convenhamos, candidato, já matou 100 milhões de pessoas. Isso você não reviu? Tá pra rever pro futuro, coisa e Daí tal? quando eu, tu quer, tu tá achando Pergunta. que eu vou responder sério? Tu vai me... Vai... Lógico, eu preciso, candidato. Não, eu tenho Estamos bastante fazendo jornalismo orgulho. sério na Jovem Pan. aqui. 1999, com 17 anos de idade, eu entrei no meu partido. Tenho muito orgulho. O meu partido tem uma história linda no Brasil. sim, né? A claro. história não, de fraco. Prestes, fraco. O Fraco. partido, mas O também... Partido Comunista aqui sempre foi fraco. Lembra lá da Mas ela intentona não é comunista? partido, Ainda bem que foi Até fraco, senão 100 milhões de O que mortes. tu tá dizendo é Fraco. ótimo, porque a gente tem um presidente que acha que a ameaça comunista vai se materializar amanhã, né? Não, então não. até É, com a o tua... que eles a falam- tua- Gata, não fuja tua- aqui. Olha só, não a trata tua- com piadinha não, tá ok? Pois A não, gente- pois não. Olha só, fica trazendo com piadinha aí que o comunista vai ser amanhã. É uma tentativa aí que tentou e a gente tá tirando aí, tá ok? Fazer uma pergunta pras duas, tá ok? Pras duas? Pras duas. Pois não, Eu presidente. queria saber se vocês acham justo os deputados poderem falar o que querem e tendo a imunidade para falar o que quer, e o cidadão de bem não pode falar o que quer, tendo em vista o caso de Danilo Gentili, tá ok? Tá defendendo Essa é a pergunta. Gentili. Tu fala o que tu quiser, mas tu é responsável por isso. Eu nunca defendi que a imunidade parlamentar pudesse servir pra isso. Você acha que cada um pode Né? falar o que quiser? Acho que cada um pode falar. Você acha sendo que foi errado o responsável. lance da prisão do Danilo lá? Não foi preso aí, não. Não, foi não preso. foi, mas ele foi- foi mas teve- condenado. mas teve uma Justamente condenação. porque ele é livre pra falar o que ele quer, ele tem que ser responsável pelo que ele fala. Então eu defendo a liberdade dele falar. E defendo também que ele responda Peraí, mas perante não foi- a sociedade não foi bem assim, brasileira porque você pelas pediu pro- leis do nosso país. Peraí, que você pediu pro TSE tirar uns tweets, inclusive um dele, que ele falando de você pediu pro TSE e o ministro falou, não vou tirar não, Claro, porque é porque o liberdade. ministro ali entendeu que o que estava em jogo era a liberdade dele. Então, mas aí Né, então você não perdi- tem, você fala que você não tem você acha que contradição. você Por exemplo, eu posso lógico olhar que pra tem. tua cara? Claro que não. Eu posso olhar pra tua cara aqui agora e dizer, tu me estuprou. Então, E aí vai ficar Achei incólume? boa. Tu tem o direito de me processar, eu tô mentindo. Ué, mas Vai deixar eu falar e dizer que tu é um estuprador? É O que você falou combate que a você censura é a defende. liberdade de falar. Você falou que defende, Entende? E as o outro pessoas falar o que quer, mas aí você manda tirar, então você não O defende. pessoal do Porque Corrupção ela- Brasileira mesmo É. está Tá sem brava que a razão. Manuela tirou os óbvio memes que lá. sim. Né? Porque não dá pra, por exemplo, fazer. Tu dizer que uma pessoa estuprou, como acontece. Não, mas ele né? não falou isso de você. Eu tô usando Não, tô exemplos. usando o exemplo Eu de- quero o que as exemplo pessoas seu. Primeiro, cada um sabe o que é a sua honra e o que é a honra dos seus. O que fizeram com a Maria do Rosário, de divulgação de imagens da filha dela, que era menor de idade, é crime no Brasil. O menor de idade é protegido pelo Estado, não é pela mãe e pelo pai. É pelo Estado. O Estado tem a obrigação de proteger no caso de negligência. O Ministério Público tem a obrigação de entrar em caso de menor de idade. É o que diz o ECA. É muito Então, Estado, não né, gosta querida? da lei, muda a lei. Agora, o que a lei diz é isso. O Vou cara entrar com ofende, ofício pra pedir divulga, pra responder essa pergunta. Né? O que faz? Deixa ela responder, Não, ô Manu. Primeira Eu acho que você questão, distorceu. primeira Fala, questão. Ana. Respondendo a tua pergunta, chegou a Pois minha vez não. finalmente. Resumidamente, todo o apoio ao Danilo, até porque é importante lembrar que ele só foi processado por 2 partidos, PSOL e PT. É verdade. Justamente os partidos que acusavam Bolsonaro de ser a favor da censura. Segundo tópico, muito bom exemplo da Manu, de falar sobre a gravidade de acusar alguém de estuprador. Exatamente aquilo que Maria do Rosário fazia, dando de cara. Isso aí, eu lembro dando muito dedo. bem. O senhor lembra? Eu lembro Ficou muito chateado bem. aquele dia, não ficou? Fiquei meio triste, chateado. Então, você deveria ter processado, Maria do... Segundo a nossa amiga Dá que eu te dou Manuela, outra. Bolsonaro deveria ter processado Maria do Rosário por acusá-lo de estuprador. Então, é um tópico importante. Boa. E segundo, Danilo Pra Gentili tem processar, todo o não pode apoio, ser né? em cima de fake news. Ah, fake news por Porque quê? fake news, a mulher tava A Maria do defendendo Rosário- champinha, é, ué. pelo amor de Deus.
Veja o Ela vídeo defende inteiro. o Champinha, não dá, Vê, né? vê o que diz. Aí ferrou, né, meu? Não dá. Aí Não, ferrou. e ela acusou ele de... chamou ele de estuprador. Champinha! Não. A Ela me chamou de estuprador, tá Tem ok? filha agora. A esquerda mas pode Champinha não dá. mas vê- Ou afegão médio, neste caso eu, Zuzu, nesse caso Sim. Paim. A gente fica perdido nisso aí. A gente se perde com as fake news. Eu concordo. E aí o que acontece? Por exemplo, às vezes eu falei, pô, vou levar a Manu. Aí o cara fala, porra, Manu. De esquerda. Manu é de cima, ela tem velero. O cara já vai. Se com fosse os a dois- Márcia Tiburi, já levantava e ia embora. Já vai com os dois. Conversa. já vai com os dois pés no peito. Porra. Sabe que... Por que acontece isso? Você acha que as pessoas não confiam mais? Tu imagina se 100% da tua audiência tivesse a credibilidade que tem quem envia um negócio pro celular do cara. Pai, mãe, irmão, amigo. Aí eu falei, isso aqui, Vira uma o que tá assassina. acontecendo? Eu posso ser morta na rua, porque move uma paixão, Ou esfaqueada. né? Não dá pra ter uma conversa séria, incrível, né? Por quê? 28 já é adulto, né? Não é? Calma, vocês estão nervosos. Calma, Manu, se acalma. Eu vou te passar uma maconha. Mas Manu. peraí. Vou te passar um beck, faz Manu. parte do Deixa eu jogo. só. Não, mas É difícil concentração, mano? Normalmente, qualquer um que defenda o seu lado só fala do seu lado. Tá, A gente mas gostaria é- de alguns exemplos que não fossem só do lado que você... Mas é que eu convivo com as pessoas, então Mas é a natural. autocrítica é importante, até pro pensamento Mas- ele fluir, porque daí fala assim, o que será que é a É esquerda... que eu não domino os casos de Mas fake eu te news falo um que envolvem agora. a direita, mas... Não fake news, não É, fake que eu tô news, ou falando sobre news, isso. ou notícias, assim. Não é óbvio que foi, ele falou, se expressando, até o Emílio falou que foi uma brincadeira do próprio Haddad quando ele chamou o filho do Bolsonaro, ele Certo. fez uma Aí é brincadeirinha. brincadeira. Aí o João Willis Brincadeira falou, não, isso sadia, é pô. brincadeira, com ele pode, entendeu? Aninha, Foi eu legal, vou abrir hein? um programa especialmente pra É, mas você. você não me Sobre a- deixou responder a pergunta que tu fez antes do break. Desculpa, pode fazer, É verdade. pode responder. Vamos lá. Pode responder. 30 Muito segundos. obrigada. Você me perguntou o que eu achava sobre empatia, né? E até eu tinha separado um trecho do livro da Manu, onde ela fala sobre empatia. Vou ler o mesmo. Eu li, porque eu vim falar sobre uma coisa, eu preciso ler, né? Sobre isso. Toma. Eu não sabia que ela tinha vindo falar sobre o meu livro, que Claro. honra. Lógico, não foi esse convite? E ela quer que você assina eu pra ela sabia. depois. Se eu tivesse... paguei, inclusive, pelo seu Achei livro. que Boa. Outra coisa. Empatia, você perguntou. E há um trecho no livro da Manu onde ela diz que sente falta da empatia da Revolução Francesa. Veja bem, uma revolução que chegou a criar uma guilhotina para matar pessoas mais rápido. Inclusive, quem bolou foi decapitado. Inclusive, a primeira feminista a lutar pelo direito de voto, Olympe de Gouges, né, foi guilhotinada pelo líder esquerdista Robespierre. Então, isso é o que tange todo o movimento, na minha concepção. Então, ela me chama de infantil, mas ela ri quando eu falo. É muito legal. É brincadeira Mas, enfim, sadia só, pô. a mesma coisa que acontece com o Senso de humor PCdoB, acontece com todo comunismo, mundo, é feminismo, bom. né? Ser feliz, a gente O discurso todo é muito bonito, mas na prática ele não tem essa empatia que está no discurso. Aconteceu com a Revolução Francesa, que a Manu citou no livro, acontece com o comunismo, bem lembrado pelos 100 milhões de mortos, e acontece foi. também com o feminismo, que fala que representa todas as mulheres. Mas eu vou dar um exemplo muito claro, eu só cheguei até aqui porque eu fui perseguida desde que entrei na universidade por mulheres feministas. Então, é um discurso muito bonito, representa todas as mulheres, baseado em false flags e tudo mais, mas não é assim na realidade. Obrigado por ter me deixado responder a tua própria pergunta. Aí é totalitário, né? É totalitário. Ou você concorda com a minha ideia, Ou você não é ou feminista, ou você não é nada, mulher, ou você não vai Não ser é o que a feminista. justiça disse. Ninguém né? defendeu a Tem- Damares, por Tem exemplo, né? muita gente respondendo Não, mas por injúria por aí. isso é distorcido, Manu. É distorcido. É muito distorcido. Tudo é muito distorcido hoje. É tudo exagerado. Ah, Tudo foi Tem muito histérico. muita bom fake esse- news, tem Hã? muita Foi muito fake bom news isso no que mundo. a Manu Andrade foi acabou de condenado, né? mencionar que eu tô respondendo um processo de injúria, sabe por quê? Uma professora pegou uma página falsa, com o meu nome, uma página fake, xingou essa professora e ela, doutora, cultíssima, inteligentíssima, me processou com base numa página falsa. Inclusive, Ih, obrigada pela fake oportunidade de responder news. sobre isso, Manu. Inclusive, uma juíza já determinou a derrubada das páginas falsas, inclusive essa que deu ocasião a uma ação de injúria contra mim. Espero que você tenha entendido, Manu. Vamos almoçar A junto. Manuela Dávila aqui Cadê hoje, essa sempre dieta? ela vem, sempre bate um papo aqui com a gente. Queria agradecer também a Anne Caroline Campanholo, ela a mais jovem deputada de Santa Catarina. Vamos fazer um especial com você. Aninha 4h20. Vai me deixar falar? Você Sem e a me Sâmia. interrupting, Oi? sem me Sem me interrupting. interrupting. Vou defender o direito E dela lá? de não ser interrompida por Os vocês. guys Ouve. falam, Interrupt, só a mulher. mania da Posso falar um Ela negócio? acabou de te apoiar, viu? Papinho. Vocês têm Só esses uma mulher no papos? programa. Esses papinhos Vocês têm de esses papos de interrupt. interrupting? Eu não, tô De brincando. positive body. Positive body. Meu É umas coisas muito... Não, é brincadeira, pelo amor de Deus, né? Não, eu sei. Mansplaining. Pode- And job. Ó, desejo sorte pra você na sua trilhando aí o caminho do legislativo, que você faça coisas bacanas
que leve o Brasil pra frente e não fique essa palhaçada que ninguém mais aguenta. Obrigada. Ana Campaiolo, ela tem um livro também sobre feminismo, perversão e subversão. Perversão e subversão. É o livro. Maravilhoso. Ah, terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Acabou mesmo, acabou.